Olá geeks, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazemos uma análise a umas colunas do IKEA. Vamos a isto? Como já puderam ver pelo título e também pela nossa introdução, hoje vamos então conhecer as primeiras colunas que uma empresa que não é nada destas coisas, portanto não é famosa pela sua tecnologia, fez. Portanto, vamos ver se elas valem a pena e vamos então começar pelas especificações. Vamos então começar pelas especificações da coluna 20, nós vamos chamar a NB, acho que é assim que se diz, portanto a de 20 é esta mais pequenina e pelo que o nome já indica, ela tem 20 cm, isto é um quadrado, portanto 20 por 20 e de profundidade temos 8 cm. A nível de peso contamos com 1,5 kg. Relativamente aos speakers desta coluna, contamos então com um woofer de 3.2 polegadas e um tweeter de 1 polegada. Como em tudo o que conseguimos, ou praticamente tudo o que conseguimos adquirir no IKEA, esta coluna também tem algumas coisas para montar e no caso temos então esta pega que vem com a coluna, mas vem em separado, portanto vocês têm de a montar se quiserem, como é óbvio, se não quiserem podem utilizar até sem a pega, mas isto torna então a coluna portátil. Esta coluna tem também a bateria à parte e aguenta cerca de 8 a 10 horas. Relativamente ao preço, a coluna em si custa 49 € e a bateria 19 €. Portanto, se vocês quiserem uma coluna portátil, têm de colocar a bateria extra, que é um preço à parte. Compram duas peças. Vamos então às especificações e estamos apenas a dizer as especificações de cada coluna e depois vamos falar das especificações iguais para ambas as colunas. Portanto, relativamente à NB 30, ela, como o próprio nome indica, tem 30 cm, é igualmente um quadrado e de profundidade tem 10 cm. Já no que toca ao peso, é, como veem, bastante maior, portanto tem 3,8 kg. Relativamente aos speakers, contamos então nesta coluna com dois woofers de 4 polegadas, um tweeter de 1 polegada. Relativamente à pega, esta coluna também tem, mas ao contrário da pequena, que vocês têm de montar a pega, e ela é assim, externa, não é? Esta está incorporada, portanto na parte de trás da coluna vocês têm o sítio para pegar nela e serve também de saída de ar. Esta coluna tem um preço de 79 € e não suporta uma bateria externa, ao contrário da pequena, e é isso que faz dela uma bateria portátil. Aliás, uma coluna portátil, esta não tem essa opção. Vamos então conhecer as especificações que são iguais para a coluna grande e também para a coluna pequena, e elas são que têm Bluetooth 4.2, tem uma entrada jack 3.5, uma entrada power, um botão frontal e é o único botão, tem um LED para indicar a função que vocês escolhem. As colunas estão disponíveis em duas cores apenas, portanto tem em branco e tem em preto. O IKEA sempre foi assim bastante simples e bastante sóbrio no design, portanto continua também neste tipo de equipamentos. Também está disponível um suporte para o chão e um suporte para a parede. Isso é adquirido à parte, portanto nós não temos, não trouxemos, mas existe essa possibilidade. E ainda a fonte de alimentação que está embutida. Mas aquilo que mais nos interessa nem sempre são as especificações, como nós aqui habitualmente dizemos, e vamos então passar à parte da utilização. Começamos então pelo mais simples, que é o design. Realmente o design de IKEA em tudo é super minimalista, tem muito poucas cores, por norma, como é óbvio, vocês têm lá coisas verde fluorescente, laranja fluorescente, mas é muito raro, por norma são sempre assim cores sóbrias. Esta coluna tem também uma particularidade, que vocês podem retirar a grelha frontal. Portanto, se vocês não gostarem deste tecido, por exemplo, e preferirem ver aqui todo o funcionamento da coluna, é possível, basta tirarem a grelha, é bastante simples. Isto tem aqui umas pegazinhas de borracha e vocês retiram ou encaixam conforme aquilo que preferirem. Portanto,
é super simples, ela é de metal e a parte da frente é então o tecido, que eu pessoalmente gosto, mas eventualmente haverá muita gente que possa não gostar, portanto podem retirar, esta coluna não chateia ninguém, basicamente é isso. Relativamente ao stand-by, ela tem um auto-stand-by depois de 20 minutos, portanto também aqui a coluna acaba por ser um pouquinho económica e acaba por poupar a bateria para que vocês tenham mais horas de som. No que toca ao som, ambas são mono e portanto não têm aqui a possibilidade de usar as duas ao mesmo tempo para fazer um som estéreo, mas é assim, pelo preço é completamente compreensível. Muitas vezes nós gastamos cento e muitos euros para conseguir ter colunas. Aliás, vamos linkar aqui em cima uma coluna da Sony que faz exatamente isso, salvo erro, aguenta até 100 equipamentos. E lá está, aí podemos ter esse tipo de definições, mas também pagamos quase 200 euros. Portanto, isto são umas colunas bem mais simples. Uma das grandes diferenças entre a NB20 e a 30 é que a 20 pode ser portátil e, portanto, vocês podem adquirir uma bateria e usá-la com essa bateria. Aliás, se vocês quiserem, podem adquirir 10 baterias e estarem sempre a trocar, apesar de não ser propriamente fácil ou aquilo que vocês irão querer fazer, mas a 30 não tem essa possibilidade, portanto vocês não a podem usar como uma coluna portátil, bem como não podem usar a coluna portátil como powerbank. Portanto, esta também é uma situação que numa Sony, por exemplo, temos e esta não tem, no entanto, nem um quarto do valor pagam por esta portátil. Portanto, é isso que também temos de ver, as diferenças de preço são bastante grandes. E vamos então falar de som, porque numa coluna é isso que realmente interessa, e relativamente aqui à nossa pequenina, ela realmente tem um som muito mais equilibrado entre graves e agudos, portanto para quem gosta de música no geral é esta que vai gostar com toda a certeza. Já diferente é a grande, a nossa grandalhona de 30 cm, ela é mais apropriada a quem gosta de música com batida, portanto apesar de nenhuma delas distorcer nada quando está no volume máximo, etc., acaba por dar uma maior ênfase aos graves, ao contrário da pequena. Portanto, música normal, entre aspas, como é óbvio, sem tanta batida, nós aconselhamos a pequena, música com mais batida, aconselhamos a grande. Mas não fiquem presos aos níveis da batida da coluna grande. Estas duas colunas têm uma possibilidade muito particular que a maior parte das colunas não tem, que é alterar os níveis dos graves e dos agudos, e vamos já começar por explicar como. Portanto, se vocês quiserem ter a coluna grande, mas não adorarem assim tanta batida, podem simplesmente alterar os níveis dos graves. E então, como é que podemos fazer isso? Pressionamos o botão por 3 segundos, uma luz pequenina vai começar a piscar e agora podemos então controlar os graves. Mas se o que vocês querem mudar são os agudos, cliquem mais uma vez e a pequena luz vai começar a piscar ainda mais rápido e, portanto, estamos neste momento a controlar os agudos. Mas estas colunas são apenas umas colunas e, portanto, existem algumas particularidades que não podemos fazer com elas e vamos já dizer os quais. A primeira é aquela que já vos falámos que a Sony faz, que é emparelhar várias colunas, no caso duas, para termos um som estéreo, mas lá está, pelo preço, se calhar muitas até mais caras também não fazem isso, portanto, este acaba por ser uma coisa que facilmente andamos para a frente, digamos assim. Não podem ser usadas como kit de mãos livres, elas não têm qualquer microfone, portanto, se vocês tiverem o vosso telemóvel emparelhado e receberem uma chamada, vão ter de tirar mesmo o Bluetooth para poder atender a chamada, não vão conseguir atender com a coluna. Relativamente ainda à música, estas colunas são bastante sóbrias, como vos dissemos, têm apenas um botão e, portanto, não dá para fazer nada na música. Não podem pôr pausa, não podem andar para a frente, não podem fazer absolutamente nada. Vão ter de usar, no caso, se vocês estão a ouvir música, que é o mais habitual, pelo telemóvel, vão ter de ir ao telemóvel e colocar em pausa, etc.
E o último ponto é que vocês não podem ter aqui nenhum assistente virtual, como a Siri ou a Alexa, portanto, nenhum desses amigos vai funcionar com estas colunas, muito também porque não tem o microfone para poderem ouvir-vos, portanto, não fazia sentido realmente não ter microfone, mas a seguir ter assistentes virtuais. É impossível, dado que não tem microfone. Portanto, dito isto, se isto é muito chato, poderia ser, mas realmente o preço acaba por compensar bastante. Vocês conseguem ter aqui qualidade de som equivalente a colunas do dobro do preço ou até mais. Portanto, se vocês querem uma coluna para ouvir música, ponto, estas colunas são as indicadas. E como em todos os equipamentos, estes não são exceção e têm os nossos pontos negativos e positivos, e como sempre, começamos pelos negativos, e um dos negativos é então as baterias, ou neste caso a bateria, já vão perceber. Portanto, na pequena, vocês podem adquirir, mas é à parte, ou seja, é um custo extra. Apesar da coluna já por si só é barata, mas é sempre chato vocês terem de comprar coisas à parte. Portanto, este é o primeiro ponto negativo, e o segundo ponto negativo é relativamente à bateria da grande, que no caso não é bateria, vocês não podem fazer dela uma coluna portátil e realmente tem apenas 30 cm, portanto vocês eventualmente poderiam querer levá-la para algum sítio e não podem. Portanto, tem de estar mesmo pegadinha ali à eletricidade para funcionar, portanto este é o segundo ponto negativo. E o terceiro é que não tem nenhuma funcionalidade smart. Portanto, são umas simples colunas, e é para isso que elas servem, mas não têm muito mais. Aliás, mesmo o próprio botão não dá sequer para passar de música, portanto, são realmente muito, mas muito simples. E vamos então aos pontos positivos. Isto é o que nós mais gostamos, sinceramente, de dizer em todos os nossos vídeos, porque tudo tem pontos positivos. E estas, como é óbvio, não são exceção. Aliás, já falámos aqui imensas vezes da qualidade de preço, que é o nosso primeiro ponto positivo. Portanto, é muito bom para a qualidade, para o preço que têm, valem bastante a pena aquilo que elas fazem versus o preço, e mesmo o material de que elas são feitas, portanto, são bastante robustas, só podia ser um ponto positivo. Falemos também do design. O design é muito típico do IKEA, sejamos sinceros, são muito simples, linhas muito sóbrias, muito retas, mas nós pessoalmente gostamos disto. Portanto, se vocês não gostam, realmente estas colunas não são para vocês, mas tem um design que fica bem em praticamente todos os setups, todas as salas, todos os quartos. Não me lembro assim de nenhum sítio onde estas colunas fiquem extremamente mal, portanto só poderia ser este design um ponto positivo. Vamos também falar do terceiro ponto positivo, que é a qualidade de som. Realmente, para o valor que elas têm, a qualidade de som é muito boa, sendo que não distorce quando tem o volume no máximo, portanto, obviamente, terceiro ponto positivo. E o quarto e último é uma coisa que não costumamos ver muito nas colunas, que é a possibilidade de alterar os níveis de graves e agudos, portanto ajuda aqui a equilibrar melhor as colunas para o vosso gosto. E pronto pessoal, por hoje é tudo. Ficaram aqui a conhecer umas colunas de uma loja que eventualmente vocês não estavam muito à espera de tanta qualidade. Nós aconselhamos sem dúvida estas colunas. Deixem aqui em baixo também algumas sugestões. Como veem, isto não tem nada a ver com aquilo que nós costumamos aqui trazer, ou pelo menos com as marcas que nós costumamos aqui trazer. Portanto, estamos abertos a qualquer tipo de sugestões. Deixem aqui em baixo os vossos comentários, o vosso like. Nós também gostamos muito de ver os vossos likes. E passem também nas nossas redes sociais. Podem interagir também connosco, fazer perguntas, enviar tudo aquilo que vocês quiserem pelo Instagram, Twitter e também pelo Facebook ou pelo site geekalm.pt. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!